das Trevas, oi! Nosso analisante é responsável por promover as visitas mais soturnas aos pontos turísticos obscuros da cidade de São Paulo, recebendo gente do Brasil inteiro para suas excursões. Além disso, ele sabe tudo o que é possível alguém vivo saber sobre a morte. Bem-vindo, Tiago Souza, do Que Te Assombra. Tiago, muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz de você ter começado sua análise comigo. Muito obrigado. Não sei o que dizer nesse começo. O que dizer, o que dizer. Preparei vários discursos, na hora que cheguei aqui eu fui surpreendido. É, já era. Assim que é bom. Eu o objeto. Você, objeto. Tá? Que medo. Tá bom. Eu quero começar perguntando como você tem estado. Ocupado. Por quê? Me conta. Porque... Nossa, agora... Putz... que legal, mas vamos lá. Eu acho... eu acho que... Primeiro que eu gosto muito do meu cotidiano, então parece meio justificando isso, mas eu gosto muito do meu cotidiano. Mas eu sempre tento encontrar coisas novas. E essas coisas novas... Não sei se é por sorte ou porque eu tenho uma habilidade mesmo, especialmente por questões artísticas. Eu sou advogado. Então minha vida é bem caretinha profissional. Mas eu sempre procuro alternativas artísticas para fugir dessa escolha que eu fiz meio preguiçosa de ter ido para uma profissão que eu gosto, ok e tal, mas eu gosto de outras coisas também. Gosto bastante de outras coisas e nem sempre eu tenho contato com elas na minha profissão. E aí eu sou compositor também. Olha. Sou roteirista. Até vergonha falar isso para algum roteirista de verdade, mas eu estudei roteiro também. Mas em composição eu acabei tendo algum sucesso relativo, isso eu falo com muita aspa, porque é uma bolha, mas no carnaval. Então eu tenho vários sambas de enredo em São Paulo, sou da aula de compositor da Mangueira, fiz algumas músicas que dentro de certas bolhas repercutiram, e eu sou compositor de samba, na verdade, de samba de enredo. Então eu tenho alguns sambas no Grupo Especial de São Paulo, a maior parte deles, ou todos eles na Dragões da Real oficialmente, alguns outros eu participei, mas oficialmente no Grupo Especial na Dragões da Real. Tenho vários sambas no Grupo de Acesso de São Paulo, tenho composições com compositores também conhecidos do grande público, especialmente do grande público dessa bolha, né, do samba e tal. Depois de alguns acontecimentos, né, o que rolou? Depois de alguns acontecimentos na minha vida, especialmente no ano de 2018, quando minha sogra faleceu, eu tô falando isso, tô indo por esse caminho, por quê? Porque é a razão de você ter me conhecido também. Então, Sim. eu tô tentando fazer um caminho que faça algum sentido pra gente estar aqui agora, né? Isso que eu tô achando maravilhoso, porque assim, eu não sabia desse lado do samba. Eu não sabia. Eu sabia do Que Te Assombra. Por isso que eu dei essa volta pra chegar aqui. Mas é incrível isso, porque é uma vida assim, né? Mas eu acho que é uma vida que eu passei até nesse universo, que eu acho que é um universo mais útil e que talvez seja uma coisa meio maluca, que eu vou dizer, mas talvez seja algo que me faça, além de ter uma satisfação enorme, e me ajuda, são coisas que me conectam com outras pessoas, que acho que era uma necessidade de fugir desses universos próprios que a gente cria pra gente. Foi um jeito de me conectar com os outros. Então, a música fez isso um pouco. E agora, depois, para chegar para chegar na razão de você ter me conhecido, eu perdi uma sogra em 2018, minha sogra em 2018, ela teve uma doença, ela teve um câncer e
Foi muito rápido, foi muito... E nas últimas semanas desse câncer, eu e minha esposa, né, e os familiares dela, acabaram escolhendo o caminho de cuidado paliativo, que foi uma mudança foi uma coisa muito legal, assim, muito humana, muito... E aí, eu falo que a cena da morte da Regina foi muito impactante para mim em todos esses nichos que eu falei, né? Artísticos, um pouco ligado a roteiro. A cena foi muito imagética da morte dela, porque o cunhado dela sempre levava uma caixa de sorvete de limão, porque ela não conseguia mais deglutir nos últimos dias, então ele passava um sorvetinho de limão no lábio dela, era geladinho, umidificava, era docinho. Então ele passava. E aí, quando ele chega no dia, se eu não me engano foi uma terça-feira, ela faleceu naquele instante. Estava todo mundo meio junto, porque isso também, cuidado paliativo também nos oferece essa possibilidade de, em vez de você morrer atendendo os protocolos, numa UTI gelada, sozinho, isolado, você pode estar se comunga desse momento, né? Então... cada um fazendo uma coisa, um filho conversando com não sei quem, outra comendo, outro rezando, outro... E aí ela faleceu. E quando eu cheguei um pouco depois. O cunhado dela estava distribuindo sorvete e todo mundo começou a tomar sorvete de limão a 15 minutos depois dela ter morrido. Era uma coisa tão impensada pra gente, todo mundo com o olho vermelho, obviamente, todo mundo triste, mas tomando um sorvete. Aquilo foi muito imagético para mim. E aí eu fiz um doc que chama 7 manhãs com o pessoal. É mais uma entrevista, que eu tive muito pouco equipamento, eu fiz também faltava pro meu... Como é que é? TCC de roteiro, fazer alguma coisa prática, verdadeira. E aí eu fiz esse doc com o pessoal da FCM, da Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Não consegui lançar em 2018, ele ficou pronto, editadinho, porque foi tudo com recurso próprio, em 2023, o ano passado. Então, esse foi um passo importante para eu entender a mortalidade de quem estava perto de mim, porque eu já tinha perdido meu avô e minha avó naquele tempo. Minha família é muito pequena, morre muito pouca gente. E aí, esse foi um contato importante com a mortalidade. E isso foi o primeiro passo. Depois veio a pandemia, 2018. Então a pandemia foi fundamental também para eu ter vontade de acessar de forma mais aguda não só o tema da morte, mas o tema das coisas que são inexplicáveis, que eu acho que eu gosto, sempre a partir da experiência humana. Então, lá para 2021, naquela segunda onda, eu perdi uma tia também de Covid, da minha família, uma tia super querida. E nessa segunda onda, a gente percebeu, né? Nós percebemos muito essa mudança, a desumanização da morte. Que eu sempre falo que eu lembro da primeira morte de Covid. Foi uma senhora carioca, que era empregada doméstica de um casal de Granfino, que chegou da Itália contaminado, passou a doença para ela, sem avisar, eles sabiam que estavam doentes. E aí ela volta para a comunidade dela, se adoece muito rápido, passa por um monte de gente e morre. Quer dizer, eu sei a história dela inteira, com todas as nuances que essa história tem de cara de Brasil, né? Mas, na época que minha tia morreu e nesse período aí, no meio de 2021, eu assisti muita gente virando número. Então a gente via pessoas que tinham histórias, pessoas que tinham afetos, medos, rancores, sonhos, coisas a resolver e tal, virarem simplesmente em 3, 4 dias número. Que é o que acontece quando muita gente morre, né? Quando o número é muito grande. Número muito grande. Então parece que as pessoas viram, estatística. Número, estatística. Isso foi meio assustador para mim. Sim. E nesse período eu estava muito compulsivo com conteúdos desse tipo. Então, desde história de assombração até cuidado paliativo, podcast, na época da pandemia. E aí eu resolvi fazer o quê? Lendo o livro do Gilberto Freire, que chama Assombrações do Recife Velho, eu achei super legal aquele recorte que ele fez, aquele paralelo que eu nunca tinha parado para pensar. No paralelo que ele faz com as histórias sobrenaturais do Recife e a construção
sócio-urbana da cidade. Eu achei aquilo super legal. Eu nunca tinha parado para enxergar histórias sobrenaturais a partir dessa expectativa, dessa perspectiva, aliás. De ver que elas eram muito mais do que histórias da carochinha, que eram muito mais do que histórias lendas urbanas, que acho um termo que ainda fica mais ainda internetico, assim, eu nem gosto muito, porque tem um monte de história que não é não é na ambiência urbana. E aí, eu conversando com alguns amigos, a gente falou, pô, vamos pegar as histórias da nossa cidade. Eu sou de Campinas, que é uma cidade que tem um passado também muito tenso nesse aspecto, né? Cidade escravagista, tem de famílias quatrocentonas, aquelas de exploração de café. Lógico, pelo tempo e espaço, entre a maior parte das histórias que a gente encontrou, tem uma série de violências que até hoje perduram, né? Por exemplo, violências contra a mulher de várias naturezas. E eu achei aquilo super interessante. E era exatamente o que eu imaginava que eu ia encontrar, mais ou menos seguindo a trilha do Gilberto Freire. E aí eu resolvi, falei, pô, mas não tinha graça nenhuma, mais um cara contando história de assombração na internet. E eu resolvi levar as pessoas para viverem suas próprias experiências, porque eu não queria ser o interlocutor delas naquelas experiências. Eu queria levar as pessoas para elas viverem suas próprias. Agora eu tô falando aqui, realmente, acho que é a minha ideia de conectar com as pessoas mesmo. Minha vontade é de ficar... Bom... aqui é associação livre, né? Você eu acaba tentando, entendendo tô aqui também falando, como mas você... tem isso. Tem do carnaval, tem muito isso. Minha vontade de ver todo mundo cantando uma coisa que eu criei e as pessoas viverem suas próprias experiências estando nos lugares que eu fui pesquisar para contar a história para elas. Mas, enfim... E também é um jeito de trazer a morte para perto de uma maneira talvez mais controlável, né? Mais assim, controlável. Porque me parece que você sofreu bastante quando sua sogra morreu. Eu sofri bastante e eu, sobretudo, percebi o sofrimento da minha esposa, da minha filha e percebi a morte se aproximar para todo mundo. Porque é muito fácil quando você vê um velhinho morrer, é muito fácil. É um pouco mais... fácil, fica o vazio da falta, da personalidade da pessoa. A gente, de alguma maneira, a gente espera, a gente sabe que vai acontecer, né? A gente pessoaliza aquilo, né? Claro que você vai sentir saudade, mas sabe que é o momento. Minha avó foi um alívio ter visto ela morrer, porque ela tá sofrendo demais, com 94 anos. Um monte de saudade, um monte de coisa, um monte de memória. Só que, cara, ela tá sofrendo muito, então, pô, sabe... A Regina não, a Regina morreu muito cedo, 60 anos, super nova. Super nova. Super nova. Mas deixa eu entender uma coisa. Na infância, você já tinha um fascínio, talvez, não sei se é exatamente esse termo, mas um fascínio pelo que era mais obscuro, assim, por cemitérios, por alguma coisa assim? Tem uma coisa muito marcante na minha vida. A gente tava brincando, assisti o ET. O filme é de 84. Eu assisti o ET no cinema, eu sou de 79. Tinha 5 anos, eu morri de medo. Mas aquilo me emocionou também. A possibilidade do ET morrer me deixou muito triste, mas eu também tinha um pouco de medo dele. E eu lembro que lançou um clipe do Michael Jackson, Thriller. Sim. Que eu cagava de medo do Thriller. Mas eu amava e eu era apaixonado pelo Michael Jackson. Olha, puta, essa tá meio... Não, sabe o que eu tô lembrando? Mesmo, não, né? Sabe uma coisa? A minha filha tem muito disso, a mais velha, a Maria Clara, porque minha filha levou um puta susto de um Homem-Aranha numa festinha de criança, quando ela tinha 3 anos. E ela ficou obcecada pelo Homem-Aranha. Ela queria muito ser amiga do Homem-Aranha, eu acho, ou para ele não assustar mais ela. Então, talvez passe um pouco por essa experiência do Thriller que eu tive. Eu morria de medo. E aí... E eu lembrei da minha filha, porque ela queria tudo de Homem-Aranha. Depois que ela levou esse susto, ela não ficou com uma aversão ao Homem-Aranha. Agora, eu não sei se isso foi uma coisa legal, de ai, que legal, ela gosta do Homem-Aranha, ou se ela fez isso, tipo, mais ou menos parecido com o que eu tô fazendo agora, com o que te assombra. Que mas de alguma maneira é um jeito de lidar. Eu acho que é saudável se ela conseguiu lidar bem com isso depois. Entendeu? É uma maneira de lidar. Mas eu acho que sim, eu acho que eu tive essa experiência e eu fiquei apaixonado pelo Michael Jackson, depois do Thriller.
De Gente, pedir que coisa, de ganhar interessante. disco, de pedir coisa de Natal do Michael Mas e o Jackson. terror? E depois disso, assim, tem esse recorte Michael Jackson, e aí tem a perda da sua sogra, e aí o que te assombra que acabou surgindo. Antes na adolescência, eu tive aquele. Eu fui de uma geração que assistiu o terror, esse terror de vanguarda americano, né? Mas você O, gostava, você gostava, assistia. gostava. Não, outra coisa, da minha infância, morria de medo. Tinha uma chamada do SBT, porque antigamente, para passar um filme, eles anunciavam uns 6 meses. Eles anunciavam mesmo. Anunciava. Então, assim, a chamada do SBT pro Exorcista, porque a primeira vez que eu assisti o Exorcista foi no SBT, eles ficavam chamando aquilo, e a vinheta era mais aterrorizante que o filme. Porque aparecia só os cortes, só os highlights, né? E era aterrorizante. Então eu sempre gostei, mas nunca deixei de ter medo. Sabe, dou risada, tô rindo, mas com respeito, era a mesma coisa. Aham. Tô achando legal, mas com respeito. Sempre tive isso, de ter um pouco de medo, mas sempre gostei. Nunca foi uma coisa que eu tive aversão. E também nunca fui um moleque com muito medroso, assim. Eu lembro, depois da minha já mais mocinho, tive umas coisas de. Porra, nunca tive muito medo, nunca tive muita dor física. Se eu soubesse que elas vêm todas juntas depois que você faz 40 anos. E o pessoal fala que vai piorar muito com 50. Mas é que eu gastei bastante meu organismo ao longo da vida. E, mas eu nunca tive muito esse problema, assim. Então, mas eu gostava, sempre gostei. Interessante, Mas igual porque agora, que virou uma obsessão, e aí é você duro. chama de obsessão? Você acha Eu que acho virou que é uma um pouco. obsessão? É, então, eu não sei, é aquilo que eu volto a dizer. Eu acho que essa. Eu não sei de verdade, com muita honestidade, se é só pelo tema ou se o tema te leva a querer saber mais coisas, ou se Porque você são quer. muitas histórias, né, Ou se eu Thiago? tô completamente apaixonado pela experiência humana, eu não sei de verdade. Ou se é porque tá começando em alguma medida, fazer um sucessinho bem pequenininho, mas uma coisa que tem dado uma repercussão interessante. E aí também mexe com uma coisa da vaidade. Pô, será que eu tô conseguindo de verdade mudar o olhar das pessoas para algo? Porque eu já vi algumas transformações, por exemplo, o cemitério da minha cidade, que os cemitérios são muito estigmatizados. Eu acho, sinceramente, que a gente tem conseguido mudar um pouquinho, uma gota no oceano. Mas eu acho que a gente está conseguindo mudar um pouco o olhar dos cemitérios aqui, junto com muita gente bacana que tá do meu lado. A gente imagina que sou eu. Talvez eu vocalize isso tudo. Mas tem muito mais gente legal, tem um monte de pesquisador legal por um monte de lados. Eu acho que nós todos juntos estamos conseguindo mudar um pouquinho o olhar para esses territórios que eu passei a ficar apaixonado pelo cemitério de verdade. E eu acho que de uns tempos pra cá existiu um acolhimento do terror. Eu acho que de novo é essa história que talvez a pandemia trouxe de trazer essa morte, esse terror assim um pouco mais para perto, né? De uma maneira que a gente consiga lidar com isso de alguma forma. Porque Pô, porque é mó bosta morrer, tá? É mó então, bosta. Não é nada legal. E deve ser perder alguém terrível, perto de você né? é horrível. Pior ainda. Não é legal. Então, assim, eu acho que existiu essa questão mesmo de, sei lá, o true crime, por exemplo, começou a ser muito mais consumido aqui no Brasil na época da pandemia. E aí eu nunca vendi tanto livro quanto eu vendi na época da pandemia, né? E assim, e o terror começou a acontecer cada vez mais, não que não acontecesse antes, mas a coisa ficou enorme. E eu acho que a gente também se permitiu olhar para um lado mais obscuro da nossa vida e falar, beleza, isso também faz parte de mim. Claro. Opa, E levar isso com para certeza. frente. E outra coisa, e compreender e aceitar que não sei socialmente ou sociologicamente ou antropologicamente se eu estou correto ou não, mas eu acho que a gente trata com muita infantilidade, talvez não seja a melhor palavra, mas a gente trata com a gente ignora
esses fenômenos a ponto deles prejudicarem a nossa vida, a ponto deles atrapalharem o nosso cotidiano. O que você quer dizer A com morte isso? em geral e tudo que é inexplicável, e especialmente a experiência humana, que no final das contas é isso que eu acho que... Eu falo que na minha ambição, vã, pequenininha, insignificante, o que eu quero fazer é vencer a morte, a partir da memória. Então, É e eu isso. acho que a gente tem isso em comum, porque é o que eu tento fazer com os meus livros. Apesar de eu falar sobre a morte, apesar de eu falar sobre o fim, eu também falo do que... de como talvez ser além disso. E você vê que é engraçado, eu já falei do território, do cemitério, mas a maior bandeira do pessoal de cuidado paliativo, por exemplo, é de conseguir acessar as pessoas com racionalidade nesse momento. É dizer, cara, desculpa, vai acontecer. Como é que a gente trata melhor esse momento? Esse protocolo, esse instante, é um instante libertador, na verdade. A minha sogra, a gente foi fazer uma consulta, porque para ela continuar sendo atendida em casa, ela precisava de uma consulta periódica, mas ela já não tinha nem condição de ir na consulta. Gente. O cara receitou 3 doses de quimioterapia. Cara, pra quê? Você vomita, você passa mal, você fica... Por que fazer? Não pode. Então, assim, isso tudo por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de chegar numa hora e falar assim, bom, vamos aceitar que isso acontece com todo mundo, que isso vai acontecer comigo. Então, esse eu falei de cuidado paliativo. Eu acho que o cemitério passa por isso. O cemitério é um lugar estigmatizado porque parece que falar disso atrai. Como se você falasse de doença, atrai doença. Não é falar. A gente ouvia muito isso, pelo menos eu ouvi. Claro, eu cresci nos anos 80 claro. e eu ouvia muito essa coisa até dentro de casa, assim. Apesar de eu vir de uma família que lida um pouco com o terror, né? Que minha mãe fez um mestrado sobre vampiro, enfim, de alguma maneira a nossa família tem a ver com isso, né? Com esse mundo. Minha mãe mesma era, não quero falar disso porque atrai. E era uma coisa que a gente ouvia muito. Era muito louco, muito. cara. Não, muito louco. Então, assim, eu sempre digo, eu tento falar para as pessoas que o cemitério é um lugar de vida, de reencontro. E são vários reencontros possíveis no cemitério. Desde... O pessoal fala, porra, resolve tudo em vida. Muita gente não tem essa oportunidade. E o cemitério tá lá para isso. Aquela pessoa tá lá, você vai lá, você conversa, você fala, você resolve. É um lugar resolutivo muito grande. Você pode falar. Você pode falar. Né? Fisicamente existe aquilo, aquela memória física. É verdade. Então, isso é um exemplo bobo, mas você tem outras... Você tem vocações pedagógicas, vocações culturais. Inevitavelmente você tem um senso de pertencimento monstruoso quando você começa novamente a reencontrar essas pontes afetivas com pessoas, com acontecimentos, com história. Você começa, na verdade, a ultrapassar essa ideia de fim, de que, na verdade, tudo tem uma linha maior e ela vai seguir, e eu vou ajudar a construir um pedacinho daquilo. A gente vai fazer um passeio no aniversário de Campinas, vai ser à meia-noite. A gente quer passar o aniversário da cidade com as pessoas. Eu passei no cemitério meia-noite. Claro que isso mexe com o imaginário, mexe muito com essa coisa sensorial. Eu não tenho uma religiosidade definida e nem associo o passeio a nenhuma, exatamente para... Não seria justo eu colocar à frente do que eu acredito, até porque eu acredito, é uma baderna no que eu acredito, então também eu não coloco. Vai ter muita gente que fala, você não pede licença para entrar? Não peço. Eu estou lá para outra finalidade, outro propósito, então eu não peço. Mas, inevitavelmente, as pessoas associam a temas religiosos, porque eu sempre falo, né? É uma coisa ruim isso, mas a gente trata o sobrenatural ou numa casinha do exótico ou numa casinha da religião. E o que é mais divertido são esses crossovers, essas coisas que se mudam, né? As religiões cristãs,
elas tratam do sobrenatural o tempo inteiro. A fé é uma coisa sobrenatural, é inexplicável. A experiência humana dentro dessa dinâmica Então, porque aí a gente tá falando das do pessoas, sobrenatural, né? Mesmo, dos acontecimentos, das bilocações dos padres, do santo martirizado, do poder de curar, do poder de ajudar. Isso eu estou falando cristão, mas outras religiões também trazem isso muito, muito para a sua realidade. E a gente tem, por outro lado, uma coisa muito exótica, né? Muito quase artística do terror, que também é sensacional, que também serve a um monte de coisa, mas eu sempre falo que eu gosto muito de explorar essa coluna do meio. Quando a gente entende esses dois universos, quando a gente aproxima esses dois universos, e não para eles colidirem ou se explicarem, mas para a gente entender que essa coluna do meio, do inexplicável, é a que a gente consegue inserir sem maiores compromissos no nosso cotidiano. E aí a gente está falando de pessoas. E aí a gente fala de gente, exatamente. Porque aqui a gente está falando de uma criação artística. Aqui a gente está falando de um dogma religioso. E aqui no meio a gente está falando de gente. Que eu estou falando, porra, tem um amigo que é luterano. Ele é luterano. Super regradinho e tal. E ele falou que viu no lugar lá perto do... Eles têm um complexo luterano em Campinas, ele falou que viu coisa, já viu coisa. Ele falou, mas eu não acredito nisso, mas eu já vi a sua... Quer dizer, a experiência dele é sensacional, porque colide com o que ele não acredita de jeito nenhum, que é essa coisa exótica, e contra todos os dogmas do que ele acredita também, do ponto de vista religioso. Mas a experiência dele não deixa isso. A experiência dele confunde ele. E o que eu acho interessante é que, geralmente... tem essa coisa, né? As pessoas que são totalmente céticas. Ainda assim, ou elas, ou a família, tem uma história sobrenatural para contar. Com certeza. Então é muito interessante porque, de alguma maneira, sempre vai colidir. Não, eu não sou religioso. Eu fui agora em janeiro, eu fui na necrópole do Vaticano e a gente vai até não é exatamente uma tumba, é um tipo de sepulcro que eles chamam, de Pedro. E aí o padre falou, independente da fé que vocês professam, vamos fazer uma oração aqui, tá? Rezar um Pai Nosso da frente de Pedro, da frente dos ossos do cara que jantou com Jesus na Santa Ceia, é um negócio que mexe com a gente, independente da sua religião, entendeu? É independente da sua religião, sim, cara. Você fala, seja pelo resultado histórico disso, social, sei lá o que é. Mas é tão legal como assistir o show do AC/DC pra mim. Ou ver a galera cantando um samba que eu gostei muito de compor na avenida. Então, essa experiência humana que eu acho que é a que eu busco toda hora. E aí tem épocas que eu gosto mais de uma coisa, mais de outra, né? O carnaval eu tô caminhando um pouquinho para fora, assim, e tô indo mais para esse... Eu acho que esse momento meu, até a gente precisa fazer escolhas, né? A gente também tem 24 horas o dia, exatamente. Eu tenho 2 filhas pequenas, tenho uma esposa, tenho meu trabalho regular, não dá pra gente fazer tudo. Então eu tô investindo um pouco mais do meu tempo nessas outras atividades cemiteriais e tentando escrever, aprendendo a escrever, que eu estou desenvolvendo uma outra competência, que é super difícil escrever. Depois eu vou te dar um livro nosso, quero que você... Já peço desculpa, já peço perdão. Imagina, espero que você goste dessa primeira experiência escrevendo um livro. Eu escrevi outro livro, que foi esse ano a gente escreveu um livro. Eu escrevi um livro sobre a busca que a gente teve em 2023 pelos milagreiros de São Paulo, que é um tema que é sensacional, que também dialoga muito com isso, tem um sentido de regionalidade muito presente. Os milagreiros, eles eclodem de um fenômeno cemiterial muito ligado ao catolicismo não oficial, e tem uma série de questões que são interessantíssimas. A que eu mais gosto é que, muito dificilmente, que esse é um fenômeno que não germine da empatia comunitária, porque, primeiro, que não tem padrão. Então, assim, a maior parte deles nascem após mortes muito sentidas comunitariamente. As pessoas vão lá, rezam, dividem as dores.
E aí alguém um dia pede uma ajuda e se receber essa ajuda, vai lá e, para demonstrar sua gratidão, cola um ex-voto, que é aquela plaquinha, agradeço a graça alcançada, E não sei o quê. pronto, aí... Ele gosta de propagar também, mas é uma relação que se estabelece entre divindade e devoto, e isso tem um sentido regional muito grande, que interessante. porque a divindade, ela conhece a dor de seu devoto. Quem fala isso é o professor Lorival Andrade Júnior, né? A grande questão do milagreiro do cemitério é que ele conhece a dor do devoto, porque ele é de lá, ele não é o Jorge que está na Capadócia. A dona Ritinha que vai lá. Maravilhoso. A dona Ritinha que vai lá pedir ajuda pro netinho que não melhora da pneumonia, não sei o quê. Ela tá falando com ele, que tá ali, com um túmulo. Então eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso é um patrimônio material. Então tudo que a gente está falando, eu acho que tem coisas que são mais perenes. E aí eu já pensando na ideia de imortalidade também, do que eu vou deixar para cá. Porque... Não. Isso aí a gente vai falar depois. Ah, é? Não é agora? Segura. Tá bom. Agora eu quero falar o seguinte. Como você falou disso, desse conhecimento sobre a dor, eu não sei se você sabe, mas aqui eu tenho uma geladeira que carrega todas as fobias do mundo. Então eu vou abrir e a gente vai ver qual é a fobia de hoje. Vamos lá. A geladeira é maravilhosa. Nossa Senhora. Tanatofobia. Já ouviu falar, Thiago? Então, vamos lá. Tanatofobia é a fobia da morte. Uau. E aí, você tem essa fobia? Você sabe que quando eu era mais jovem, eu não pensava muito nisso. Eu falava, eu tô satisfeito com o que eu tenho, não sei o que e tal. Mas aí a gente começa a achar motivos para ficar mais e para querer mais, né? E para querer ficar mais. Então eu tenho medo sim de morrer, lógico que eu tenho. Morro de medo. Morro de medo não, mas assim, tenho medo sim. Nada que me impeça de, cara, eu tive meu celular roubado. E aquilo me causou uma coisa tão estranha, foi incutido um medo. Porque eu não vejo problema no medo, eu sempre falo isso. O que te assombra, ele é sustentado sobre 2 pilares, medo e afeto. Então eu falo que são as 2 coisas que eu acho que são os segredos do projeto. Mas o medo, ele também é uma espécie de afeto. Ele é um sensor inteligente, que não é pânico e não é pavor, que te bloqueiam, que te congelam, que embarga a conversa. Não é fobia. Não é fobia. O medo é um sensor inteligente que fala, mano, você vai mesmo? Olha, é mesmo? É perigoso. Fica esperto. Fica esperto. Então o medo te alerta, te deixa mais... Né? É aquele nervosismo do cara que vai jogar a final da Copa do Mundo, 10 minutos. Porque se o cara não sentir nada, é ruim também. Mas aí é uma ansiedade também, né? Também. Que também é natural. Então, só não pode tomar conta da sua vida, mas também é natural. Claro. Mas eu tenho medo sim, lógico. Quero ver minhas filhas crescerem. Se elas quiserem ter filhos e filhas terem netos. Eu tenho vontade de ter isso. E você tem alguma outra fobia? Outra fobia? Eu acho que passa um pouco por isso, de acontecerem coisas ruins com as pessoas que eu gosto, assim. Né? Não vou vir com o discurso de Misa, assim, gostaria que o mundo fosse perfeito e que ninguém passasse por nada de ruim. Mas imediatamente, na minha falta de elevação espiritual, de que eu deveria desejar isso para o mundo. Mas como eu sei que o mundo não é perfeito, ao contrário, é muito imperfeito, e é difícil que pessoas não passem por situações ruins, o meu medo imediato é de viver experiências, das pessoas que me cercam viverem experiências ruins. Entendi. Isso eu acho muito assim. Minhas filhas. Porque é a pior coisa que alguém pode viver no final das contas, né? Eu acho. Porque... Curioso, eu preciso te falar isso. Quando você estava me falando sobre cuidados paliativos, eu lembrei do meu pai, que ele faleceu de câncer em 2015. Eu fiquei com ele no hospital, fiquei com ele na UTI. E
e queriam... Meu pai, ele gostava muito, assim, ele achava... Ele queria trabalhar ainda, mesmo estando ali. Então, ele queria fazer o trabalho dele e tal. E ele... O jeito que a gente é viciado em celular, ele era viciado no tablet dele. Ele gostava de ficar mexendo no tablet. E ele estava na UTI e impediram ele de usar o tablet. Então, imagina, além da pessoa estar passando por tudo aquilo que ela está passando, ele ainda não pode fazer uma coisa que ele faz sempre. Né? Então, ele tem que passar por essa dor de estar lá e não poder simplesmente viver do jeito que ele vive um pouquinho na realidade mais frequente, né? Não, e essa foi uma das coisas que eu aprendi no estudando, aprendendo com as pessoas que ensinam cuidado paliativo. O TI não serve para entrar e ficar, o TI serve para entrar e sair. Se você não for sair da UTI, é melhor você não ir para a UTI. Se for para entrar e morrer e ficar, não vá. Assim, morrer. Porque... Tô falando, é diferente de um jovem que sofre um acidente, precisa ficar no UTI, precisa ficar 3 anos no UTI para sair. Beleza. A outra coisa é uma pessoa com uma doença terminal ir para UTI e morrer sozinha, privada de tudo que ele mais ama, de tudo que ele construiu na vida. E ele ficou, acho que 1 mês lá, assim, não podendo nem fazer o pouco que ele ainda podia, sabe? Exatamente. Então Fora que era uma conexão que essa era uma conexão com a dignidade dele. Exatamente. Eu lembro que quando eu fui fazer esse doc, eu falei, cara, não entendo nada, preciso passar um dia aqui. 7 manhãs, porque são 7 manhãs que era o estágio da primeira turma que estudou cuidado paliativo oficialmente na graduação de medicina. Isso foi em 2018. E aí eu fui passar visita um dia com os meninos para... Então, assim, lógico, estudo com muito cuidado. Perguntavam para os pacientes se eu podia entrar, explicava por que eu estava ali. Olha, o Thiago veio porque ele está fazendo um documentário, gostaria de conversar com a senhora. Se a senhora, tudo bem? Não, claro, tal. E eu lembro que eu nunca esqueço de uma senhora que ela era feirante e ela falava com muito entusiasmo da profissão dela. Foi arrimo de família, a filha estudou por causa dela. Ela acordava todo dia, 4 da manhã, aquela rotina, falando com orgulho. Quando o cara perguntou como é que a senhora está hoje, ela fez assim, ó. Imediatamente. Aí eu falei, a doença, em alguma medida, humilha as pessoas. Mas não é que a doença humilha, é esse trato com a doença que faz ela ser humilhante, como se ela tivesse que sentir culpa de estar daquele jeito, porque ela está dando trabalho para os outros. Então, eu estou tentando fazer essa associação com o que você está falando do tablet do seu pai. O tablet dele, pelo que você está me contando, era uma conexão com a humanidade dele. Totalmente. Quer dizer, ele trabalhava, ele é ativo, ele é útil, ele é... A hora que você tira o tablet, faz isso aqui. Eu sou só um cara doente. Exato. E aí você é a pessoa que tá sofrendo e tá esperando morrer. É isso aí. Gente, assim, tudo bem. Eu não sei qual é a questão. Eu não sei se de repente interfere nos equipamentos e tal, então eles precisam tirar. Mas assim, é bom repensar isso, né? De qualquer maneira, porque é horrível. Tiago, eu quero te perguntar, pensando assim em toda a sua vida, qual você acha que foi a maior conquista dela? Eu acho que foi minha família. E é difícil, né? A minha esposa, ela engravidou, a gente tava no começo, mais ou menos, do namoro. Falei, putz, eu gostava dela pra caramba. Falei, vamos casar. Você gosta de mim também, vamos casar. Era a escolha muito, muito próxima de dar errado, assim, porque era o que todo mundo tenta fazer e dá errado. E eu era um cara que era muito louco. Então, eu por muito tempo mantive praticamente, depois desse período da paternidade imediata, minha vida não mudou muito. E tanto que eu parei de beber, hoje eu sou um caretaço, mas não foi uma escolha muito consciente, não foi por nada foi uma escolha muito consciente porque eu preferi elas todas do que viver do jeito que eu vivia. Então, graças a essa generosidade da minha esposa e compreensão e, em alguma medida, paciência, perdoar um monte de mentira, porque quem bebe, quem sai pra noite, quem é doidão, quem é drogado, sempre mente, não adianta. Então, ela foi muito legal comigo, então eu considero fácil
a maior conquista da minha vida é a minha família. A família que eu tenho, o meu núcleo familiar, assim. Minhas filhas, minha esposa. E você acha que elas são o legado que você quer deixar? Ah, com certeza. E tem mais alguma coisa? Que você Então, estava falando de legado, eu te interrompi porque eu queria que você falasse agora. Eu acho que esse, sem dúvida, é o mais importante. Mas eu, como indivíduo, porque isso a gente está falando de algo coletivo, Sim. né? Eu, como indivíduo, tenho essa busca, que eu não sei se é isso. Não sei se é se é isso que eu estou fazendo hoje. Se isso não pode ter alguma mudança, até para eu me aproveitar disso quando essas duas menininhas não estiverem mais comigo, eu não estiver mais com elas. E se tiverem outras menininhas, né, minhas netas, sei lá, se elas vão poder, se elas vão ter esse contato, esse canal de comunicação comigo lá, no cemitério, ou lembrando das histórias que eu conto para elas. Quer dizer, são vários, eu estou tentando plantar várias sementes para que elas se tornem pontes afetivas, que elas possam, vez ou outra, se lembrar. Porque eu sempre digo, eu lembro muito do meu avô quando eu conto, meu avô preferido, o pai da minha mãe, e era mesmo o preferido, que eu também acho que eu era um dos prediletos dele, assim. Ele também, a gente tinha muita afinidade, a gente era parecido até fisicamente. Então eu conto história, lembro dele. E esse é um instrumento muito interessante que eu queria deixar, quem sabe, para elas, para nos momentos que elas se sentirem sozinhas, elas lembrarem de alguma coisa, ouvirem alguma coisa e se lembrarem de que eu vou estar lá de alguma forma, né? Entendi. E acho que pensando em território, pensando no cemitério, pensando nesses lugares também. Então eu hoje acho que assim é um processo inacabado ainda, que eu estou bem inacabado, mas eu acho que salvaguardar esses lugares, não pura e simplesmente por eles serem aquele lugar, aquele território naquele lugar, mas assim, o que significa isso? A simbologia daquilo tudo, né? Porque no final a morte no cemitério, ela é muito simbólica. O cemitério é um lugar muito simbólico, né? Ele, desde os ritos de luto, de enlutamento, de sepultamento, de referências com as denominações, denominações religiosas, o nome, as datas. O cemitério tem muitos significados. A gente fala de arte tumular, eu gosto muito de arte tumular, os signos que elas trazem, o que as pessoas querem deixar e as famílias querem deixar como marcos nesse local para serem lembradas. Isso tudo, independente de você ir a um cemitério ou não, entender que a morte ela também te dá umas dicas para você não se entregar completamente ao seu maior resultado, que é a ausência. Como encontrar o túmulo de uma pessoa? 1. Busque informações no INSS. 2. Encontre a certidão de óbito da pessoa na cidade em que ela morreu. 3. Visite websites governamentais que possam oferecer esses dados. 4. Pesquise na internet pelas informações de contato do cemitério. 5. Ligue para o cemitério antes de visitá-lo. 6. Peça um mapa. O maior problema da morte é a ausência. E ela pode ser superada a partir da memória. Então, se a gente lembrar, em alguma medida, a gente tem uma ausência, que é a ausência física, mas as outras não precisam. Pois é. A gente não precisa. Eu quero te perguntar, entrando exatamente nisso que você está falando, que você leva as pessoas para que elas visitem os cemitérios. Mas eu quero entender qual seria o seu final triunfal. O meu final triunfal, sei lá, não tenho a menor ideia, não sei. Nenhuma ideia. Ficar muito tempo fazendo isso, não, tô brincando. Tomara que sirva para alguma coisa, ou que seja um bom passatempo para as pessoas. Porque também a gente tem esse final triunfal, eu não vejo, a coisa que eu mais tenho aprendido é a seguinte: não existe pote de ouro no final desse arco-íris, tem um caixão. Pote de ouro tem que estar no caminho. Se você não encontrar no caminho, não corre pro final, porque ele não vai estar lá.
Então, não existe muito final triunfal, eu acho. Eu acho que esse é o grande lance. Se eu ficar muito obcecado com o final triunfal, eu vou me frustrar, porque eu acho que ele não existe. Então, Maravilha. quando eu estava estudando roteiro, se eu não me engano, ela chamava Edenildes, que era uma astróloga. E é muito engraçado, porque em roteiro, a gente não é que a gente estuda astrologia, não astronomia. Astrologia. Por que faz mapa astral, não sei o quê? Porque é um jeito fácil de você criar as personalidades dos personagens, dos seus personagens, né? Então você cria os arquétipos. E você conta a história. E você conta a pessoa. história. Então, assim, é um jeito que. Então, muito roteirista estuda astrologia, não necessariamente a partir do direcionamento de sua vida nela, mas para construir os arquétipos, as personalidades, né? E ela falou, e eu tive que perguntar, fiz uma pergunta parecida com essa para ela, e ela falou: Thiago, isso aqui é um grande passatempo, divirta-se, faz com que ele seja mais leve. E eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tirar do nosso caminho as coisas que nos incomodam, e ainda tem, cara. A gente tem um monte de coisinha que enche o saco da gente na nossa vida, né? A gente tá num momento chato. A gente tá num momento que a gente virou uns encostinhos. Eu, quando vim para São Paulo, para trazer o projeto para cá, que a gente fez primeiro em Campinas, depois eu trouxe para São Paulo. Foi na Semana de Arte Moderna de 22. Foi bem na Semana de Arte Moderna, no centenário. E aí eu quis fazer uma provocação artística, reeditando de forma mais temática o manifesto Antropófago, do Oswald. E aí eu fiz uma coisa de assombrologia. A ideia da antropofagia, eu fiz a assombrofagia, que era a gente se devorar e deixarmos e nos deixarmos sermos devorados pelos fantasmas nossos, nativos, aquele fantasma que derruba a panela na cozinha, sabe, para te assustar, os nossos fantasmas. A ideia era essa. E escrevendo, né, eu proponho que a gente morreu já. A gente já está morto. O que a gente está vivendo agora é uma morte nossa completa do ponto de vista coletivo. E o que sobrou aqui da gente, de verdade, são encostinhos. Estou aprendendo tudo mesmo nesse caminho. Mas o crânio, por exemplo, para os franciscanos, é um símbolo divino. Tem nada a ver com o que a gente imagina do ponto de vista do terror, então dessa formação de ideal assustador, né? Não, e eu acho maravilhoso porque, inclusive, o Alexandre Ertkovich, ele tem a caveira como símbolo, né? A caveira com os dois brincos, assim. E ele, quando ele fala sobre por que é esse símbolo, é exatamente por essa igualdade. Porque todos se tornam uma coisa só. A gente também fez a Janaína meio sem querer por causa disso. Janaína. Chama Janaína. Que ótimo. É a Janaína. Maravilhosa. E a gente também pensa nisso. Eu acredito que é um encontro com o que tem de nada nos iguala mais do que esse instante. Exatamente. Instante que não tem mais carne, instante que não tem mais pele, instante que não tem mais nada além de ossos, né? Tiago, eu quero que você deixe agora o seu contato, onde as pessoas podem te achar, como é que elas podem ir junto com você lá visitar os cemitérios, me conta. A gente não tem só rolê em cemitério, a gente vai no centro da cidade também, lugares estigmatizados. Inclusive, qual que é? Eu fui num concerto na cripta da Sé. Legal, né? Gente, aquilo foi maravilhoso. Legal demais, aquilo foi maravilhoso. Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Bonito, né? É muito legal. A cripta da Sé é lindona. Linda. É uma das mais bonitas que eu já vi. Sim. Mas me conta. O que te assombra? Tá em todas as redes. Twitter, Instagram @ o que te assombra. Spotify. Lá a gente conta um pouco essa jornada atrás dos milagreiros de São Paulo e outras histórias ligadas a isso. Entendi. E eu gosto muito de milagreiro porque eu acho que a gente tem incutido no tema a ideia da conversão. A ideia da conversão e como a gente precisa
digerir nossas dores, e isso não significa que elas vão desaparecer. Isso não significa que a gente vai conseguir esconder elas, mas eu vejo muito milagreiro, e talvez tenha a minha afinidade com esse tema muito mais do que hoje, do que com os fantasmas, que eu adoro também, acho demais. Fantasma também dá pra gente passar horas discutindo, porque se a gente acredita no sobrenatural, ele tem uma ideia desse looping do não cumprimento de uma missão, e se você vai para o lado social, você percebe que é uma grande ferida aberta, que continua aberta, e é por isso que a gente procura uma forma de tentar fazer com que ela seja lembrada para que não se repita. Pelo menos é o que eu imagino. Né? Pode falar, mas os milagreiros, eu acho que tem isso, o poder de conversão, uma grande dor que as pessoas comunitariamente, a partir de dores individuais, comunitariamente decidem ali quase que involuntariamente a dividir esse momento e depois, a partir disso, desenvolver o segundo passo, que é o pedido de ajuda, e depois fé, esperança na solução dos seus problemas do cotidiano. Então vira uma coisa mais espiritual do que religiosa, porque ela não pertence a nenhuma religião, nasce do catolicismo não oficial, mas dialoga muito bem com Umbanda, por exemplo. Totalmente. Então, não é religioso, mas ao mesmo tempo tem esse tom de esperança, que eu acho que é o do renascimento. Isso. Quando eu falei que a gente é encostinho, não é que não tem solução. Solução é renascer. Que eu acho que é que a gente precisa ouvir o que aconteceu e tentar projetar alguma coisa do que você deseja para o futuro, que não seja só o seu apego, porque senão ninguém vai vir junto com você e ir embora. Tá certo. Falei pra cacete, né? Quero te agradecer muito, imagina, é bom. Quero te agradecer muito por ter estado aqui, tá? E, gente, vão lá, @o que te assombra. Fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Nosso analisante é responsável por promover as visitas mais soturnas aos pontos turísticos obscuros da cidade de São Paulo, recebendo gente do Brasil inteiro para suas excursões. Além disso, ele sabe tudo o que é possível alguém vivo saber sobre a morte. Adeus, Tiago, e obrigada pelo seu inconsciente.